Título: Conferência 35. A questão de uma Weltanschauung. Senhoras e senhores, em nosso encontro anterior ocupamo-nos com pequenos assuntos cotidianos, colocando nossa modesta casa em ordem, digamos assim. Proponho que demos um salto ousado e nos arrisquemos a responder à pergunta que constantemente se faz em outros setores: a psicanálise conduz a uma determinada Weltanschauung, e em caso afirmativo, a qual? Suponho que Weltanschauung seja um conceito especificamente alemão, cuja tradução para línguas estrangeiras certamente apresenta dificuldades. Se eu tentar uma definição sua, minha definição estará fadada a ser incompleta. Em minha opinião, a Weltanschauung é uma construção intelectual que soluciona todos os problemas de nossa existência uniformemente, com base em uma hipótese superior dominante, a qual, por conseguinte, não deixa nenhuma pergunta sem resposta, e na qual tudo o que nos interessa encontra seu lugar fixo. Facilmente se compreenderá que a posse de uma Weltanschauung desse tipo situa-se entre os desejos ideais dos seres humanos. Acreditando-se nela, pode-se sentir segurança na vida, pode-se saber o que se procura alcançar e como se pode lidar com as emoções e interesses próprios da maneira mais apropriada. Sendo esta a natureza da Weltanschauung, torna-se fácil a resposta no que respeita à psicanálise, na qualidade de ciência especializada, ramo da psicologia profunda ou psicologia do inconsciente. Ela é praticamente incapaz de construir por si mesma uma Weltanschauung. Tem de aceitar uma Weltanschauung científica. A Weltanschauung da ciência, porém, já diverge muito de nossa definição. É verdade que também supõe a uniformidade da explicação do universo, mas o faz apenas na qualidade de projeto, cuja realização é relegada ao futuro. Ademais, marcam-na características negativas, como o fato de se limitar àquilo que no momento presente é cognoscível e de rejeitar completamente determinados elementos que lhe são estranhos. Afirma que não há outras fontes de conhecimento do universo além da elaboração intelectual de observações cuidadosamente escolhidas. Travessão. Em outras palavras, o que podemos chamar de pesquisa, travessão, e, a par disso, que não existe nenhuma forma de conhecimento derivada da revelação, da intuição ou da adivinhação. Parece que esse ponto de vista chegou muito perto de obter reconhecimento geral no curso dos últimos séculos, e coube ao nosso século manifestar a atrevida objeção segundo a qual uma Weltanschauung como esta é simultaneamente muito pobre, sem esperança e despreza as reivindicações do intelecto
humano e as necessidades da mente do homem. Essa objeção não pode ser repelida com demasiada energia. Praticamente carece de fundamento, pois o intelecto e a mente são objetos de pesquisa científica, exatamente da mesma forma como são as coisas não humanas. A psicanálise tem um direito especial de falar de uma Weltanschauung científica nesse ponto, de vez que não pode ser acusada de ter negligenciado aquilo que é mental do quadro do universo. Sua contribuição à ciência consiste justamente em ter estendido a pesquisa à área mental. E, aliás, sem tal psicologia, a ciência estaria muito incompleta. Se, no entanto, a investigação das funções intelectuais e emocionais do homem e do animal é incluída na ciência, então se verá que nada é modificado na atitude da ciência como um todo, que nenhuma nova fonte de conhecimento ou novo método de pesquisa resultou daí. A intuição e a adivinhação seriam as mesmas se existissem, porém, seguramente podem ser tidas na conta de ilusões, de realização de impulsos plenos de desejos. Também é fácil verificar que essas exigências feitas a uma Weltanschauung somente se baseiam na emoção. A ciência percebe-se do fato de que a mente do homem cria tais exigências, está pronta a examinar suas origens, mas não tem o mais leve motivo para considerá-las justificadas. Pelo contrário, vê isto como advertência no sentido de cuidadosamente separar do conhecimento tudo o que é ilusão e o que é resultado de exigências emocionais como estas. Isto absolutamente não significa que se deva repelir com desprezo esses desejos ou subestimar seu valor para a vida humana. Estamos em condições de destacar as realizações que esses desejos criaram para si mesmos nos produtos da arte, nos sistemas de religião e de filosofia. Porém, não podemos desprezar o fato de que seria ilícito e muito impróprio permitir fossem essas exigências transferidas para a esfera do conhecimento, pois isto equivaleria a deixar abertos os caminhos que levam à psicose, seja psicose individual, seja grupal, e retiraria valiosas somas de energia de empreendimentos voltados para a realidade, com a finalidade de, na medida do possível, nela encontrar satisfação para os desejos e para as necessidades. Do ponto de vista da ciência, não se pode evitar exercer aqui a faculdade de crítica e apresentar objeções e rejeições. Não é lícito declarar que a ciência é um campo da atividade mental humana e que a religião e a filosofia são outros campos de valor, pelo menos igual.
e que a ciência não tem por que interferir nelas, que todas elas têm iguais pretensões de serem verdadeiras e que toda pessoa tem a liberdade de escolher de qual delas irá derivar suas convicções, e em qual delas depositará sua crença. Uma opinião como esta é vista como especialmente superior, tolerante, emancipada e livre de preconceitos incultos. Infelizmente, não é sustentável e compartilha de todos os aspectos perniciosos de uma Weltanschauung. Gostaria de fazer uma observação que o Google traduziu essa palavra, Weltanschauung, para visão de mundo. Continuando. Weltanschauung não científica, e a esta equivale, na prática, é que a verdade simplesmente não pode ser tolerante, não admite conciliações ou limitações, e o fato é que a pesquisa considera como propriedade sua todas as esferas da atividade humana e deve exercer uma crítica incessante se algum outro poder tenta arrebatar-lhe alguma parte. Dos três poderes que podem disputar a posição básica da ciência, apenas a religião deve ser considerada seriamente como adversária. A arte quase sempre é inócua e benéfica, não procura ser nada mais do que uma ilusão, excetuando algumas pessoas que se diz serem possessas pela arte. Esta não tenta invadir o reino da realidade. A filosofia não se opõe à ciência, comporta-se como uma ciência e, em parte, trabalha com os mesmos métodos, diverge, porém, da ciência, apegando-se à ilusão de ser capaz de apresentar um quadro do universo que seja sem falhas e coerente. Embora tal quadro esteja fadado a ruir ante cada novo avanço em nosso conhecimento, perde o rumo com seu método de superestimar o valor epistemológico de nossas operações lógicas e, ao aceitar outras fontes de conhecimento como a intuição. E muitas vezes parece que não é injustificado o mordaz comentário do poeta quando diz do filósofo: mit seinen Naschmutzen und Schalafrockfratzen spotfi die Lucan des Weltenbaus. A filosofia, no entanto, não exerce influência direta na grande massa de humanidade. É objeto do interesse de apenas um pequeno número de pessoas da camada superior de intelectuais e dificilmente é compreensível para alguém mais. Por outro lado, a religião é um poder imenso que tem a seu serviço as mais fortes emoções dos seres humanos. Sabe-se muito bem que, em períodos anteriores, abrangia tudo o que desempenhava um papel intelectual na vida do homem, que ela assumia o lugar da ciência ali onde mal havia algo que se assemelhasse à ciência, e que ela construía uma Weltanschauung
coerente e autossuficiente num grau sem paralelo, e que, embora profundamente abalada, persiste na atualidade. Se quisermos dar uma noção da natureza grandiosa da religião, devemos ter em mente o que ela se propõe fazer pelos seres humanos. Dá-lhes informações a respeito da origem e da existência do universo, assegura-lhes proteção e felicidade definitiva nos altos e baixos da vida e dirige seus pensamentos e ações mediante preceitos, os quais estabelece com toda a sua autoridade. Com isto, ela preenche 3 funções. Com a primeira delas, satisfaz a sede de conhecimento do homem, faz a mesma coisa que a ciência tenta fazer com seus próprios meios e, nesse ponto, entra em choque com ela. É a segunda das suas funções que a religião deve certamente a maior parte de sua influência. A ciência não pode competir com a religião quando esta acalma o medo que o homem sente em relação aos perigos e vicissitudes da vida, quando lhe garante um fim feliz e lhe oferece conforto na desventura. É verdade que a ciência nos pode ensinar como evitar determinados perigos e mostra-nos existirem determinados sofrimentos que ela é capaz de combater com êxito. Seria muito injusto negar que ela é um poderoso auxiliar do homem. Há, contudo, muitas situações em que se vê obrigada a deixar o homem entregue ao sofrimento e apenas pode aconselhá-lo a resignar-se. Em sua terceira função, mediante a qual estabelece preceitos e proibições e restrições, a religião vai muito além da ciência. Isso porque a ciência se contenta com investigar e estabelecer fatos, embora seja verdade que de suas aplicações se derivam normas e orientações quanto à conduta devida. Em algumas circunstâncias, estas coincidem com aquelas que a religião oferece, mas quando tal fato se verifica, os motivos de uma e de outra são diferentes. A convergência desses 3 aspectos da religião não está inteiramente clara. Qual a inter-relação entre a explicação da origem do universo e a inculcação de determinados preceitos éticos especiais? As garantias de proteção e felicidade estão mais intimamente ligadas aos requisitos éticos, são a recompensa pela observância desses mandamentos. Somente aqueles que obedecem a esses últimos podem contar com esses benefícios. A punição espera o desobediente. Aliás, algo parecido se verifica com a ciência. Aqueles que desprezam suas lições, assim ela nos diz, expõem-se a dano. A notável combinação de ensino, consolo e exigências que se verifica na religião pode ser compreendida apenas quando submetida a uma análise genética. Esta pode ser abordada desde o ponto mais surpreendente do conjunto, ou seja, do seu ensino
acerca da origem do universo, pois podemos perguntar: por que uma cosmogonia faz parte regularmente dos sistemas religiosos? Assim, a doutrina afirma que o universo foi criado por um ser semelhante ao homem, contudo, magnificado em todos os aspectos, em poder, sabedoria e força de suas paixões. Um super-homem idealizado. Animais na qualidade de criadores do universo assinalam a influência do totemismo, sobre o qual teremos pelo menos algumas palavras a dizer no momento. É interessante constatar que esse Criador quase sempre é um único ser, mesmo nos casos em que se acredita existirem muitos deuses. Também é interessante o fato de que o Criador geralmente é um homem, embora não sejam nada raras as indicações referentes a deidades femininas, e algumas mitologias realmente fazem a criação começar com um deus masculino, eliminando uma divindade feminina que é degradada em monstro. Aqui se nos apresentam os mais interessantes problemas de detalhes, mas não podemos deter-nos aí. Nosso caminho torna-se mais fácil de reconhecer, de vez que esse Criador, Deus, é abertamente chamado de Pai. A psicanálise infere que realmente é o Pai com toda a magnificência em que, durante determinada época, ele aparecia para a criancinha. Um homem religioso imagina a criação do universo, assim como imagina sua própria origem. Vistas essas coisas, é fácil explicar o modo como garantias do consolo e rígidas normas éticas se combinam com uma cosmogonia. A mesma pessoa a qual a criança deveu sua existência, o pai, ou, mais corretamente, sem dúvida, a instância parental composta do pai e da mãe, também protegeu e cuidou da criança em sua debilidade e desamparo, exposta como estava a todos os perigos que a esperavam no mundo externo, sob a proteção do pai. A criança sentiu-se segura. Quando um ser humano se torna adulto, ele sabe, na verdade, que possui uma força maior, mas sua compreensão interna, insight dos perigos da vida também se tornou maior, e com razão conclui que fundamentalmente ainda permanece tão desamparado e desprotegido como era na infância. Ele sabe que na sua confrontação com o mundo, ainda uma criança, mesmo agora, portanto, não pode prescindir da proteção que usufruía na infância. Também reconheceu desde então que seu pai é um ser que possui um poder muito limitado e não está dotado de todas as virtudes. Por esse motivo, retorna à imagem minêmica do pai, a quem na infância tanto supervalorizava. Exalta a imagem, transformando-a em divindade, e torna-a contemporânea e real. A força afetiva dessa imagem minêmica e a persistência de sua necessidade de proteção conjuntamente sustentam sua crença em Deus. O terceiro item principal do
programa religioso, a exigência ética também se adapta facilmente a essa situação da infância. Posso lembrar os senhores o famoso pronunciamento de Kant, no qual ele cita de um fôlego só os céus estrelados e as leis morais dentro de nós. Por mais estranha que possa soar essa justaposição, pois que tem a ver os corpos celestes com a questão de saber se uma criatura humana mata ou ama a outra. Travessão. Ela toca numa grande verdade psicológica. Um mesmo pai ou instância parental que deu a vida à criança e a protegeu contra os perigos, ensinou-lhe também o que podia fazer e o que devia deixar de fazer, instruindo-a no sentido de adaptar-se a determinadas restrições em seus desejos instintuais e fê-la compreender o respeito que devia ter para com os pais e os irmãos, se quisesse tornar-se um membro tolerado e benquisto do círculo familiar e posteriormente de associações mais amplas. A criança é educada no sentido de conhecer os seus deveres sociais mediante um sistema de recompensas carinhosas e de punições. É-lhe ensinado que sua segurança na vida depende de que seus pais e depois de que outras pessoas a amem e de que eles possam acreditar que a criança os ama. Todas essas relações são posteriormente introduzidas, inalteradas pelo homem na religião. A quantidade de proteção e de satisfação destinada a uma pessoa depende do seu cumprimento das exigências éticas, seu amor a Deus e sua consciência de ser amado por Deus são os fundamentos da segurança que adquire contra os perigos do mundo externo e do seu ambiente humano. Finalmente, pela prece assegura para si uma influência direta sobre a vontade divina e com isto compartilha da onipotência divina. Estou seguro de que, enquanto os senhores estavam me ouvindo, foram molestados por numerosas questões que os senhores gostariam de ter ouvido já com respostas. Não posso empreender essa tarefa aqui e agora, mas confio em que nenhuma dessas indagações detalhadas viria a perturbar nossa tese, segundo a qual a Weltanschauung religiosa é determinada pela situação de nossa infância. Com tudo isso, ainda se torna mais notável o fato de que, a despeito de sua natureza infantil, ela teve um precursor. Não cabem dúvidas de que houve uma época sem religião, sem deuses. Tal época se conhece como a fase do animismo. Nessa época, o mundo era povoado de seres espirituais, semelhantes ao homem. Nós os denominamos de demônios. Todos os objetos do mundo externo eram sua habitação, ou talvez fossem idênticos a tais demônios. Contudo, não havia um poder superior que os tivesse criado a todos eles e depois os regesse
e ao qual a pessoa pudesse voltar-se para pedir proteção e auxílio. Os demônios do animismo eram, na sua maioria, hostis em sua atitude para com os seres humanos, mas parece que então os seres humanos tinham mais autoconfiança do que posteriormente, por certo, se encontravam num constante estado do mais agudo medo em relação a esses maus espíritos, mas deles se defendiam por meio de determinados atos aos quais atribuíam poder de afastá-los.